Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um novo vídeo em nosso canal. Hoje será mais uma palavra semanais e eu quero oficializar aqui os minutos que serão essas palavras semanais. Vai ser 8 minutos, tá bom? 1 minuto de apresentação, né, mais ou menos, e 7 minutos de palavra. Eu creio que é um tempo bom, um tempo onde eu irei explorar a palavra do Senhor e não vai roubar o seu tempo, tá bom? E espero que esse novo quadro alcance muitas pessoas. Se alcançar só uma, duas, três pessoas, eu já estarei cumprindo aqui o propósito do Senhor, o propósito que Ele colocou no meu coração. E hoje o tema dessa mensagem é o verdadeiro Evangelho. Gálatas 2:20 será o versículo que eu irei ler aqui como base desse tema. E diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém, irmãos? Esse versículo, particularmente, é um dos que eu mais gosto em toda a Bíblia Sagrada. É um versículo a qual resume todo o Evangelho. Paulo escreve esta carta à igreja dos Gálatas em 57 depois de Cristo. E essa carta é muito interessante porque Paulo está combatendo os judaizantes da época que queriam trazer os rituais da antiga aliança para a nova aliança. E Paulo, nessa carta, ele quer enfatizar a graça de Deus e a fé. Ele quer tirar os rituais cerimoniais, a salvação por obras da lei. Ele aqui quer enfatizar a graça de Deus. Vou arrumar aqui rapidinho que o celular tá caindo, tá bom? Mas vamos continuar aqui, não ligue. Paulo, ele quer enfatizar a graça de Deus e o verdadeiro evangelho aqui nessa carta. E esse versículo, irmãos, ele é muito utilizado quando alguma pessoa se batiza nas águas. A pessoa se batiza nas águas, declara sua confissão pública de fé, e ele cita esse versículo: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu. Muitas pessoas também postam esse versículo, mas eu quero dizer que é muito fácil postar esse versículo, é muito fácil você pregar esse versículo, mas sabe o que é difícil? Você viver esse versículo. Mas eu admiro muito Paulo, porque o apóstolo Paulo, ele realmente viveu esse versículo. Ele realmente renunciou à sua vida por amor a Cristo e ele viveu pela fé, porque ele entendeu o Evangelho, ele entendeu a cruz, ele entendeu o sacrifício que Jesus fez por amor a nós. Por isso que ele renunciou toda a sua vida. O apóstolo Paulo, ele tem muita autoridade para citar esse versículo, porque ele realmente vive esse versículo. Nós vivemos em uma época a qual as pessoas postam esse versículo, pregam esse versículo, mas não vivem esse versículo, não renunciam, não deixam as práticas mundanas. Hoje em dia, ser cristão é tranquilo, não existe mais renúncia. Hoje ser cristão é você se socializar. Hoje ser cristão é moda ser cristão hoje em dia. Porque o verdadeiro evangelho da cruz, da renúncia, da abnegação não está sendo pregado. Por isso existem muitos crentes, mas poucos cristãos. Mas Paulo foi um homem que realmente viveu esse versículo. Já estou crucificado com Cristo, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida pela qual vivo agora, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu quero dizer algo aqui, que o Evangelho continua sendo renúncia. O Evangelho continua sendo renunciar ao seu próprio eu, a sua própria vontade para viver para Deus. Eu quero ler aqui um versículo muito interessante, a qual eu marquei aqui em Marcos, diz assim, Marcos 8:34. E chamando a si a multidão,
com seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Meus irmãos, temos que realmente renunciar ao nosso eu, renunciar nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos e viver para Deus, porque isso é o Evangelho. Você, quando aceitou a Cristo, você morreu para este mundo. Você morreu para as práticas deste mundo. Nós que somos cristãos, somos um povo diferente, temos que ser diferente. Não devemos compactuar com esse sistema mudando. Mas hoje nós vemos algo totalmente diferente. Existem muitos cristãos no Brasil, cerca de 50 milhões de cristãos, mas poucos estão vivendo o verdadeiro evangelho que Paulo diz aqui em Gálatas 2:20, o evangelho da renúncia, o evangelho da santificação, o evangelho da transformação. Já não sou eu que vivo em mim, mas é Cristo que vive em mim, o Espírito Santo vive em mim. E meus irmãos, Jesus, a Bíblia diz em Filipenses 2:5, que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e todos confessem que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, ele se abdicou da sua essência de Deus para se tornar homem e foi obediente ao Pai até a morte. Jesus, ele foi obediente ao Pai. Nós temos que ser obediente ao Senhor e viver a vontade de Deus na nossa vida. É isso, já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, viva na fé do Filho de Deus, o qual me amou. É isso. Jesus, perto da angústia da cruz, ele meio que queria desistir. Só que ele disse assim para Deus: Senhor, se for possível, tira de mim este cálice, afasta de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Isso é evangelho, não é como eu quero. É eu me abnegar dos meus prazeres para viver para Deus. É isso que Gálatas 2:20 está dizendo. Já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida pela qual vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Viva o verdadeiro evangelho, o evangelho da renúncia, o evangelho da santificação, o evangelho da transformação, o evangelho da mudança de mente. Nós cristãos somos um povo diferente. Em Mateus 5:3 diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na sala. Assim, nós temos que ser, irmãos, diferentes, luz, sal nessa terra. Deus te chamou para ser diferente e viver o verdadeiro evangelho. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Ficou aqui 9 minutos. Peço perdão aos irmãos, Mas espero que tenha falado ao seu coração essa palavra. Gálatas 2:20. Que Deus possa falar mais no teu coração, o Espírito Santo falar. E que nós possamos juntos, meus irmãos, não apenas ler esse versículo, não apenas pregar esse versículo, mas vivê-lo, esse versículo. Em nome de Jesus, fico com esta palavra e até a próxima.